Madonna no Brasil. O maior show da carreira da cantora, com mais de 1,5 milhão de pessoas lotando Copacabana, só aconteceu por causa desse brasileiro. Viajei então com essa carta no bolso e foi quando então eu apresentei a primeira ideia para o Arthur Fogelman. Falei, olha, temos essa ideia, eu conversei com a prefeitura apoiaria o evento, acho que pode ser uma coisa grandiosa, então queria que você pensasse nisso e tal. Então eu disse, não, tudo bem, não temos planos ainda, acho interessante a sua ideia, e só engrenou depois, agora em fevereiro, enfim, recebo um e-mail dizendo, olha, ela quer fazer, quando é que a gente pode fazer? Esse é o Luiz Oscar Niemeyer, carioca, 67 anos e sobrinho do arquiteto Oscar Niemeyer. E o Arthur Vogel, que ele citou aí, é apenas o cara mais importante da indústria de shows do mundo. É o presidente da Live Nation, a empresa que tem os direitos da turnê da Madonna. Ele e o Niemeyer se conhecem desde 1988, quando eles trabalharam juntos na produção de um festival com Sting, Bruce Springsteen e Peter Gabriel em São Paulo. Paul McCartney, Bob Dylan, Nirvana, Bon Jovi, Aerosmith, Whitney Houston, The Cure, U2, Elton John, Coldplay, Eric Clapton e Roger Waters são alguns dos nomes trazidos por Niemeyer para o Brasil. Foi ele quem trouxe os Rolling Stones pela primeira vez ao país em 1995. 11 anos depois, produziu o show deles para 1,5 milhão de pessoas, também em Copacabana. A Operação Madonna começou com Daniela Maia, filha do César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Em 2021, ela era presidente da Rio Tour. E como seu pai, que encomendou os Stones, também queria fazer um mega show em Copacabana. Foi em maio de 2022, depois da diminuição da pandemia, ele pediu para Daniela uma carta para levar para o Arthur Vogel. Era tudo tão secreto que ela não quis nem imprimir a carta na prefeitura. Só a Daniela, o Niemeyer e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que estavam sabendo da história. Na realidade, estava em Los Angeles, estava lá fazendo um roadshow, vamos dizer assim, nas agências, e foi quando então eu apresentei a primeira ideia, essa ideia para o Arthur Fogelman. E a espera angustiante pela resposta ia passar ainda pelo cancelamento da turnê da Madonna por problemas de saúde em julho de 2023. Mas com a volta dela aos palcos em outubro e a participação na campanha do Itaú em fevereiro de 2024, o acerto ficou bem mais próximo. E foi nesse mesmo mês que o e-mail do Arthur Vogel chegou. A Madonna topou o show. Nunca chegou a engrenar, vou dizer assim, né? Nunca. E só engrenou depois, agora em fevereiro, quando eu voltei, que eu caí na Folha, né? Que eu me acidentei lá viajando. Estava de férias nos Estados Unidos, fui passar um mês de férias, eu voltei todo quebrado. A história de Niemeyer com os grandes shows começou em 1975, quando o então roqueiro hippie de 19 anos foi estudar inglês e ver show de ídolos como Bob Dylan e Neil Young na Califórnia. Essa enxurrada criativa, essa explosão criativa que aconteceu a partir de Woodstock, né, a partir do final da década de 60 e da década de 70, me pegou. Então, realmente, eu tive essa sorte, né, vou dizer assim, de presenciar isso quando eu era um adolescente ainda, né, com 19 para 20 anos de idade. As coisas foram acontecendo na minha vida de uma maneira que não foram planejadas, né? Elas foram acontecendo e eu tive as oportunidades e quando eu vi, eu estava de frente ali, digamos assim, para o meu sonho, dizendo, vai que é sua. De volta para o Brasil, ele virou estagiário na Arteplan, do pai do Roberto Medina. Ele chegou a carregar caixas de som no show do Frank Sinatra em 1980. Aí ele ganhou a confiança da família Medina e entrou no projeto do primeiro Rock in Rio. Os primeiros contatos com os grandes empresários começaram quando ele viajou com Medina para fechar os artistas para o festival de 1985. O primeiro Rock in Rio foi um aprendizado enorme, né? Eu aprendi muito ali naquele evento e aprendi fazendo, né? E muito também no convívio com essa produção internacional, com esses executivos internacionais. E uma coisa que ficou clara é que a gente aqui no Brasil não tinha ainda o expertise para poder fazer esses grandes shows. A partir do momento que a gente começou a entender que isso, como fazer, quer dizer, o que entregar para o artista, o que oferecer em termos de qualidade de produção,
tecnologia, essa coisa toda, ficava mais fácil, evidentemente o artista, a gente foi ganhando a credibilidade, o entendimento, a confiança, essa coisa toda. Em todos esses anos, Niemeyer coleciona histórias, como esses sufocos no Hollywood Rock nos anos 90. Ele viu a Annie Lennox apavorada depois que uma bala perdida atingiu a parede do apartamento do hotel dela em São Paulo. O Kurt Cobain pulou de uma varanda para outra do 20º andar de um hotel no Rio de Janeiro para fugir da Courtney Love. E o Bon Jovi exigiu passagens de primeira classe só para ver o Super Bowl em Miami e voltar entre um show e outro em 1990. O que deixou o Niemeyer quase enlouquecido com o custo extra, mas ele respirou fundo e pagou. Ou eles não teriam feito a segunda data. Ele resolveu tudo e ganhou fama de apagar incêndios. Foi realmente difícil, porque o Hollywood Rock, evidentemente, era um projeto que a nível internacional estava nascendo. Mas, enfim, passadas as dificuldades iniciais, enfim, a coisa decolou bem e a gente chegou lá. Em outro show em Copacabana, Lenny Kravitz levou quase 1 hora para atravessar no meio da multidão do hotel para o palco. Aí, para os Rolling Stones, ele mandou construir uma passarela direto da varanda do hotel para o palco. E fez o mesmo para Madonna. Agora que, mais uma vez, ele realizou o que parecia ser impossível, tá achando que talvez seja a hora de diminuir o ritmo. E esse tipo de show não dá para você fazer toda hora, né? É uma vez ou outra na vida. Talvez eu não faça mais, seja esse seja o último.